Sejam bem-vindos a mais um Mulheres Reais que Inspiram. Hoje com Raquel Freitas, essa mulher incrível, forte, independente, professora. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E na terceira tentativa hoje, porque a internet ou meu celular não está querendo deixar eu trabalhar aqui hoje. Vamos ver se dá certo agora, né? Dona de mim aqui, porque gosto muito de Isa e acho que tem tudo a ver com Raquel hoje. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Porque eu acho que hoje meu aparato tecnológico não tá deixando. E foi o meu jeitinho, tu asa com carinho, dona de mim. Vamos ver se vai dar certo agora, Raquel. Vamos embora, vamos torcer aqui. Já começou a live? Ah, deu certo! Seja bem-vinda! Obrigada! Maravilha, Raquel. Agora eu te vejo. Agora eu tô te vendo. Legal. Toda live eu faço e escolho uma música que eu goste e que eu acho que tem a ver com a convidada do dia. E a música de hoje é Dona de Mim, que eu acho você a dona da porra toda. Acho você mulherão, independente, aquele tipo de mulher que chega e acontece. Então, por isso que eu escolhi essa música hoje. Eu estava ouvindo, adoro a Isa. Isa veio do mesmo bairro que eu. A Isa, eu conheço a madrinha da Isa. Gente, eu fui colega isso. de igreja. Eu conheço, eu não que sabia. Legal. Eu vi naquele arquivo confidencial que a Leila, a madrinha da Isa, eu conheço ela, o esposo dela. Coincidência, viu? Que bacana. Quem tá perto da gente pode voar, né? Porque ela é uma menina fantástica, né? Uma artista. Não, ela é um exemplo, fantástica. né? Que mulher, incrível. Eu já fui a um show dela, ela dança, ela canta, ela é maravilhosa, aquela mulher. Fora os posicionamentos dela fora da vida artística, né? É comunicativa, né? Ela fala muito bem. Eu gosto muito dela também, é uma menina especial. Eu também. E gosto muito de você também, e por isso que você está aqui hoje, inclusive, que é uma professora, uma mulher, uma mãe exemplar. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho, eu vou parar de falar e quero ouvir de você. Que a minha primeira pergunta é uma pergunta bem profunda, que é fácil de fazer, mas é difícil de responder, que é quem é Raquel por Raquel? Pois é, desde que você mandou, estou pensando o que eu ia responder, né? Então, primeiro eu quero dar boa noite, agradecer pelo convite, né? Me senti muito lisonjeada. Quero parabenizar você pelo projeto, né? Você sabe que a gente aqui em casa assiste as suas lives, né? A gente está sempre por aqui, depois discutindo, é muito legal. E é muito legal essa sua energia boa e esse seu olhar para as pessoas pelo lado bom. Acho muito bacana, acho que tem que ser por aí mesmo. E aí eu não consegui responder essa pergunta não, entendeu? Porque depende de que Raquel, né? De que Raquel, porque assim, eu não tenho nenhum problema em dizer que a gente tem várias facetas, né? Então, eu tenho uma Raquel profissional, uma Raquel mãe, uma Raquel esposa, uma Raquel filha, e assim, todas essas composições me fazem, né, de um jeito que eu me vejo, né? Então, é importante que eu me veja, mas assim, como eu vou me definir? Eu sou uma pessoa simples, né, estudiosa, gosto de estudar, curiosa, né, metida, assim, metida a saber das coisas, metida a querer saber, entendeu? Ó, o marido chegou na live, o marido. Ele vai participar aí. A filha já está aí, já está todo mundo aí. Mas metida no sentido de me meter a fazer, entendeu? Para mim não existe... Corajosa, né? Não existe não, entendeu? Existe o agora não, mas em algum momento eu vou lá ver se aquilo é para mim ou não, entendeu? Sim, muito inconformada. É uma inquietação, né, Raquel? É isso aí.
Isso mesmo. Eu vejo assim, como é que você enxerga quando você era pequenininha, Raquel criança, e até hoje, assim, o que que você se orgulha de deixar permanecer em você, assim? Pois De é, isso alguma complementa o que a gente característica, está. alguma habilidade? É, Isso complementa, assim, o que a gente estava falando antes. Eu sou muito diferente do que eu era quando eu era criança. Muito, muito mesmo, sabe? Eu guardo, eu acho que eu guardo poucas características de quando eu era criança. E isso é bom, porque, assim, muita coisa mudou. Eu era uma criança muito insegura, muito medrosa, né? Muito dentro da minha zona de conforto, muita dificuldade de ir para a escola, né? Muito diferente do que eu sou mesmo hoje, né? Você vê, hoje eu sou professora e falo, e estou aqui numa live, né? E gosto disso, gosto de falar, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar, gosto de estar ali, né? Me posicionando, mas acho que quando criança eu preferia não existir, assim, ficava escondidinha. E assim, ficava não no tem seu um porquê. cantinho. Isso não tem um porquê, não tem um porquê, né? E isso foi mudando com as necessidades da vida mesmo, né? Uma escola mais longe de casa, né? Algumas quedas, alguns fracassos, que não, eu tenho que me defender. E eu ouvi uma coisa do meu pai que era muito engraçada, que meu pai falava assim: você é a sua inimiga, né? Você é a sua maior inimiga, é você que está fazendo isso com você. E é verdade, né? Então, quando eu vi que as pessoas não tinham esse poder sobre mim, as coisas foram acontecendo, né? Então, só Sim, aconteciam coisas que eu permitia. Quando eu falei basta, eu não permito mais, as coisas desandaram, né? Nem todo mundo gostou dessa minha mudança, não. Porque é fácil lidar com uma pessoa, né? Dócil, pacata, né? insegura. Aham. Insegura, é fácil lidar. Difícil lidar com alguém que vai dizer sempre por quê, né? Não quero, não é Vai se assim, não vou posicionar, fazer. né? Aham. E isso é um pouco mais difícil. Meu marido que o Sim. diga, coitado. Você acha que você é filha do meio? Como é que é? Você é filha mais Não, eu sou a nova? mais velha. Eu Hum. sou a mais Não é. velha. Tentando só dar uma mexerida aí, só pra ver, de Sim, enxerida não, mesmo. mas eu sou. Não, tudo bem, mas eu sou assim. Muitas coisas eu entendi depois também por isso. Eu sou o que hoje em dia as pessoas conhecem como bebê arco-íris. Eu vim depois de Ah, um tá. grande Que veio trauma. depois. Uhum. Isso tem um porquê também, né? Isso Uma super eu proteção, conversando talvez. com. Isso também. Talvez assim, em algum momento eu passei por essa superproteção. Talvez eu tenha desenvolvido essa questão da insegurança. Por isso também, eu era muito delicada, muito meiga. Por isso eu estou falando, muito Uhum. diferente do que eu sou hoje, entendeu? Dessa explosão, essa inquietação. Mas eu também vim dentro de um contexto familiar de muita proteção, muito amor, né? Mas muita proteção, porque eu vim pós um trauma, né, familiar. Sim, Depois de mim, e aí também uma coisa que a gente entende, que eu me questiono e analiso essa minha mudança, eu tenho dois irmãos muito próximos. Então, assim, da mesma maneira que eu vim um bebê muito protegido, eu perdi o meu posto de bebê muito rápido. Porque os meus irmãos, nós entendi. somos praticamente da mesma idade. Nós temos 1 ano e 2 meses de diferença uns dos outros. Então, nós crescemos juntos, o que foi muito legal, uma infância muito bacana, mas que dá essa questão de você, Na perda do né, colo, né? ser o centro, ter que dividir. Então, eu sempre tive que me conformar, né? Mesmo não sendo tão mais velha, eu era a mais velha, né? Então, sempre tive que me conformar. Então, amadureci rápido, eu era a que protegia e não a que era protegida. Eu acho que isso Sim, tudo também construiu minha personalidade. Acho que com até certeza, hoje com certeza. é meio assim e faz parte. E a gente é essa construção das pessoas que estão ao redor da gente. Acho bacana, Sim. entendeu? E o que acontece com a gente, o que a gente procura, o que a gente estuda, né? Tudo isso. Muito bom. É, Você é professora, professora de química, mas conta um pouquinho pra gente como é que foi chegar até aqui hoje. Como é que foi sua trajetória? como professora, Até, até agora, como é que foi aí chegar até hoje como professora? eu sou professora de química, não era a minha primeira ideia, né? Minha primeira ideia era ser química,
né? Eu fugi da biologia porque eu não queria dar aula, eu só via biologia para dar aula, gostava na escola, mas falei, vou fazer química porque depois a gente tenta engenharia, e no título, né, da engenheira que a gente até conversou, né, no papo que a gente teve, que eu te convidei, da minha escola, né, que foi muito bom, que eu vou representar agora em outubro, vai ter uma reapresentação da nossa conversa, vai ser muito legal, depois eu te marco. Tá bom. E esse título do engenheiro, né, desse status, né, e há essa questão mesmo, né, na nossa profissão já há, né, quem é mestre, quem é doutor, quem é pós-doutor, quem tem ou não tem diploma, como se definisse saberes. Sim, até uma questão de desvalorização da profissão do professor, né? Tem isso também, né? Pois é. Eu não deixo muito não, sabe? Eu sou muito enfática nisso nas minhas conversas com outros professores, porque... Isso é muito importante, só que eu digo pela sociedade, né? Como, sim, até sim. por salários, por estrutura, por educação, né? A sociedade geral não tem muita noção, não. Mas no meio acadêmico é que a gente sente isso, entendeu? Parece que você perde um lugar de fala quando você não tem um título, né? Mas eu ouvi uma professora que eu admiro muito, de Química, Graça Porto, que faz um trabalho muito legal há muitos anos, e que ela falou isso. Ela falou, a sala de aula é uma outra formação, né? E ela já é uma mulher madura com muita experiência, né? E ela contando a trajetória dela, foi muito reconfortante ver, né? E falar sobre isso. Então eu não deixo muito não, porque assim, né, na sala de aula a gente ganha um know-how que o diploma não dá, né? O diploma não dá. E assim, essa então troca, eu construí, né, com o aluno. Isso. Então, eu construí a minha história dentro da educação por opção. Eu digo que a educação me escolheu, mas eu sempre brinquei de professora, eu sempre fui professora mesmo, né? Assim, acho que se você parar para pensar, o que você pensou em ser? O engenheiro veio dessa questão que a gente falou, dessa imposição social, mas eu sempre quis ser professora, e quando eu decidi ser professora, foi para valer, né? Então, eu gosto muito disso. E gosto muito dessa questão de você olhar no outro. Por exemplo, eu estava falando da Isa, né? Quem foi que olhou para ela e falou, pô, essa garota vai longe? Né? Então, olhar para o outro e acreditar no outro, isso é muito importante. E é uma das vantagens do meu trabalho. Esse é um papel que o professor tem muito, né? Falhou para mim, desculpa. E esse é um papel que o professor tem muito, né? Que é o olhar e o acreditar, e o reconhecer e o estimular o aluno, né? A crescer, a estudar. Isso. E inspirar, né? Inspirar para que o aluno descubra o seu potencial, né? E é muito gratificante. É difícil, né? Mas é muito gratificante. Né? Então, falando nisso... Tá falhando um pouquinho. Né? Tá difícil hoje, tá difícil. A tecnologia não tá... A internet não está suportando nós duas juntas. Não tá. Não, é muita gente querendo falar. Deixa eu te falar. Falando até nisso, no papel do professor, o que você vê como o desafio maior na sua profissão? Olha, Lívia, depende. Eu sou professora da rede pública e sou professora da rede privada. E ambas têm demandas muito diferentes. E essa pandemia mostrou muito isso, esse isolamento, né? Então, eu apresentei um trabalho num congresso agora e eu comecei a falar sobre isso, né? Sobre algumas técnicas que a gente... Porque agora o que eu estou fazendo é isso, descobrindo como é que a gente vai trabalhar remotamente nesse contexto todo, porque é a realidade. Né? Então, há um paradoxo entre o aluno marginalizado que não tem acesso a essa rede, né, a essa internet, existe, mas existe um outro lado do aluno que tem tudo e não tem nada. Do aluno que tem tudo. Ele tem o melhor celular, ele tem o melhor computador, ele tem a internet, né, bombando, mas ele não sabe o que fazer com tudo aquilo que está na frente dele. Né? Então, o papel do professor, ele tem... eu não gosto dessa palavra porque está todo mundo usando, só não gosto porque está todo mundo usando. Ele tem que se ressignificar em contextos muito diversos, muito distintos.
né? Então, a gente tem esses dois lados. Então, a sociedade, eu acho que ela tomou também um puxão de tapete, né? Nessa questão do ensino doméstico, quem vai fazer isso, como é que é feito isso, né? Porque parece que a gente está aqui, o professor está aqui só passando algo que está no livro, e que se está no livro todo mundo pode fazer, mas não é só isso, né? Não é só isso que acontece dentro do contexto pedagógico. Então, são duas realidades muito distintas. Né? Daria uma live para a gente falar dos problemas da escola particular Disso, né? e do conflito, por exemplo, que o ensino médio, que é onde eu trabalho, nesse segmento que eu trabalho, passa. O ensino médio está num limbo, né, pedagógico. Se você tivesse que identificar assim, 2 problemas no ensino público e 2 no privado, o que você ressaltaria, né? A gente sabe que tem vários, mas quais que você ressaltaria mais, assim, na sua percepção? Há um problema no ensino médio de filosofia mesmo. Eu ouvi uma frase uma vez, já falei algumas vezes em outras ocasiões, que o ensino médio não serve para nada. A princípio é muito chocante você ouvir isso, né? Mas a gente tem que refletir em cima disso. Primeiro, para que pessoas que não estejam bem intencionadas não se apropriem dessa frase, né, e dessa verdade, e acabem não agindo de maneira adequada, né? Então, por exemplo, ele não serve para nada, vamos privatizar, e aí a questão descamba para algo mais excludente ainda, no meu ponto de vista. Então, eu tenho muito medo dessa frase por isso. Mas ele vive realmente um dilema filosófico daquele aluno, porque não há uma pedagogia própria para aquele aluno. Tudo é muito feito de improviso, infelizmente. E é então, muito... por exemplo, você acha que é universal, assim, né? Não vê as especificidades do aluno, né? Eu acho que é universal mesmo. A gente ouve essa relação do aluno do ensino médio, dos conflitos que ele vive, né, fora do Brasil também. Então, por exemplo, eu sou aluna de pedagogia e a gente vê a pedagogia voltada para a educação infantil. Ela tem uma base, ela tem o estudioso que pesquisou aquilo ali, é uma ciência. E quando chega no ensino médio, parece que a gente coloca tudo em fileira e vai aí, meu filho, porque alguém já te alfabetizou. E não é assim, né? Então eu vejo muito isso. Uma indústria de conhecimento, né? Vamos produzir mais aqui, vamos colocar um monte de produção de conteúdo, mais crítica mesmo, nada, né? Mais produção de conteúdo. Vamos lá, coloca aí. Parece que a gente quer acelerar e aí a gente entra numa parte de deixar o ensino sério, como se isso fosse suficiente, você perde o lúdico e você limita a criatividade do aluno. Né? Então, você imagina os alunos do ensino médio na flor da criatividade, do hormonal, né, ali borbulhando. Né? E a gente vai lá e fala, não, tem que ter Enem, tem que ter vestibular, tem que ter formatação, agora você, né? Então a gente perde uma criatividade importante de adolescentes. Né? Os adolescentes têm muito a desenvolver nesse achar que esses conteúdos em bloquinhos, né, vão dar conta. Então, no ensino infantil, você trabalha como se fosse uma espiral. No ensino médio, não, você trabalha numa linha reta. Então, o aluno acaba não fazendo as conexões necessárias, até entre disciplina. É muito solitário o trabalho do professor do ensino médio, né? Porque eu não sei o que o meu colega de geografia, o que o meu colega de biologia está fazendo muitas vezes. Né? Você precisa de uma escola muito estruturada para isso. Então, é muito segmentado. Isso não é bom, né? Isso não é bom para o aluno. Então, a gente perde muito. A gente tem depois dificuldade de contextualizar, né? Na prática. Como é que eu vou utilizar isso? Por que isso é importante na minha vida, né? E aí é chato, né? Então, você imagina, como é que eu ouço de um aluno que química é chato? Você que é farmacêutica. Não pode ser chato. Não é chato, é muito legal. Me diz onde você não vai aplicar. Né? Então, se ele me diz que é chato, é porque tem alguma coisa errada nessa comunicação. Né? Então, tem alguma coisa errada de uma maneira geral com essa comunicação com o aluno. Então, esse é um problema filosófico que o ensino médio tem. E na rede pública você tem um problema estrutural, você tem um problema de falta de estrutura básica para trabalhar em algumas escolas. Né? No Rio de Janeiro, um problema maior, problema de acesso. Muitas vezes as aulas não acontecem porque os alunos não conseguem chegar até a escola, a violência atrapalha. Então, a gente tem uma desordem urbana que nos aflige, nos atinge diretamente
dentro da escola. E aí não dá para aprender assim, é muito complicado, o prejuízo deles é muito grande. Sim, com certeza. E agora as belezas do ser professora. O que você vê de bom, o que te inspira, o que te motiva a continuar sendo? Olha, sem querer romantizar, é a gente voar nos outros olhos, nas outras asas, né? Então, por exemplo, nós temos um tempo de vida limitado, né? Um período desse tempo que calhou da gente estar aqui, ainda bem que a gente se encontrou, tá tudo bem. Mas a gente não vai ficar para semente. Então, o que fica são as transformações que a gente pode fazer na vida das pessoas mesmo, né? E aí é um desafio também. Entender se a pessoa primeiro quer aquilo, que transformação ela quer naquele momento, o que ela precisa, né? Mas é sempre gratificante ser professor. Mas para ser professor, acho que para a gente sentir gratidão em ser professor, a gente tem que se despir da minha própria satisfação, porque muitas vezes eu vou ter a rejeição, eu vou sentir a rejeição do aluno, mas eu tenho que entender aquele momento, né? Sem deixar que isso me abale. Eu preciso, para sentir gratidão, sair da minha ilha, né? E olhar pelos olhos do aluno. É importante ter esse outro olhar. Você diz sair um pouco do ego, né? Da vaidade, que é você inspirar e você ver a inspiração e a transformação que você causa, né? Sair um pouco desse ego, você diz? Isso porque às vezes eu tô achando que é ali que eu tô abafando, mas o aluno não tá nem, ele não está com aquela energia para receber aquilo. Um contexto familiar, uma maturidade, entendeu? Então, assim, isso não pode determinar o que eu vou ter de motivação. É difícil. Por exemplo, a gente agora na aula remota, dou aula para avatar. Dou aula para bolinhas, eles não abrem a câmera. É muito difícil, né? Isso, são poucos alunos, né? Então, no universo hoje em dia de 150 alunos, eu tenho 3 que abrem a câmera. Os outros não abrem, entendeu? Então, quer dizer, por mais que eu no início pedi, mas agora eu não pedi porque há também uma relação entre eles do abrir a câmera, né? A escola também invadiu a casa deles, entendeu? Invadiu a minha casa, mas invadiu a casa deles. Então, é uma relação que é difícil, é um novo tempo, uma nova tendência. Então, as coisas têm que ser devagar. Mas, assim, você entender que isso não pode te desmotivar. Você tem uma mensagem a dar, e uma hora essa mensagem vai chegar. Algumas vezes ela chega rapidamente, outras vezes tem um delay, mas ela chega. Em algum momento ela chega. Eu respeito muito, admiro, inclusive quero participar mais, quero ser professora também, vou entrar nessa onda, porque eu acho que é uma semente que você transforma ali, né? Que você joga a semente, às vezes vai dar muitos frutos, às vezes dá muita colheita, às vezes nem tanto, mas é um trabalho que é muito inspirador, né? E que eu acho que tem que ser muito respeitado, né? Porque é por meio da educação que a gente vai conseguir fazer algo melhor, né? Algo de diferente. Mas a gente sabe por que não é respeitado. A gente sabe. A gente sabe. Eu queria... E essa dificuldade que você trouxe é incrível, né? Eu estou fazendo a segunda graduação e eu vejo o esforço dos professores e, às vezes, a frustração também, quando não vê, né? Você está ali dando aula para quem? Você não está olhando, né, no olho, você não está vendo ali a reação das pessoas, a interação das pessoas. Isso dificulta bastante mesmo. A gente tem que reconhecer esse valor e esse esforço dos professores que estão aí se desdobrando para dar essa aula, né? Para manter essa qualidade do ensino, que já é tão difícil, né? Voltando agora, mudando um pouquinho agora o rumo da prosa para relacionamentos. Você é uma mulher casada já há uns bons anos aí, já faz o que? 17 anos. 17 anos. Quantos anos juntos? 17 agora, já 13. Quantos anos juntos no total? Vamos fazer 25 anos juntos agora em janeiro. 25 anos juntos. Gente, olha isso, gente. Com um homem incrível que é meu primo, Alex Braga, né? Com essa mulher incrível também, que é Raquel Freitas. Eu sei que não existe regra, não existe, né, receitinha de bolo, mas o que você acha, assim, de base? O que é importante e por que vocês estão juntos
já há 25 anos? Conta pra gente um pouquinho. Porque nós somos muito parecidos e muito diferentes, né? Parecidos no que importa e diferentes no que eu preciso de completar. Né? Ele é um pouco mais tranquilo, um pouco mais reservado, né? Um pouco mais centrado. Ele ouve mais, né? Eu já falo mais. Então a gente vai se equilibrando nesses aspectos. Mas muito parecidos também nos objetivos, né? Então, as pessoas costumam dizer que os opostos se atraem. Eu não acho que é verdade. Tem que ser bem parecido para dar certo. Então, nós somos muito amigos, muito companheiros, né? Muito, muito. Há uma necessidade da troca, da opinião do outro. Isso é muito importante, né? A gente tem prazer em construir as coisas juntos. E isso é muito legal. Né? Então, por exemplo, nessa quarentena, a gente não está tendo nenhuma dificuldade de ficar em casa. Porque a gente gosta disso mesmo, entendeu? De ficar em casa, de fazer as nossas coisas. Então, no primeiro momento, eu estou direto em casa, né? Nesses 6 meses. Ele ficou em casa, depois na escala, agora ele está de férias. E assim, as meninas melhoram quando ele está aqui, né? Parece que completa, né? A turma, né? Então a gente gosta dessa coisa de estar junto. Então eu acho que isso é fundamental na relação, a amizade, né? Tem amor, tem muito amor, tem a admiração, né? Pela pessoa que tem a atração física que continua, porque a gente amadurece, mas, né? O interesse da gente no meu homem mais maduro também, né, continua, né? A gente mantém isso, mas é a amizade. Essa amizade e companheirismo é muito fundamental, bacana. porque não tem como você ficar com alguém que você não é amigo. Sim, você trouxe pontos importantíssimos aí, né? Uma visão de mundo, assim, né? Uma visão de mundo que não tenha tanto conflito, né? Uma visão de mundo e um propósito de vida, assim, que vocês olhem para o mesmo lugar, né? E a amizade, né? Esse companheirismo, essa cumplicidade que é importantíssima numa relação. O Cláudio até trouxe aqui, com o tempo os opostos se destroem, né? Realmente é muito difícil você conviver com alguém que pensa muito diferente, né? É muito conflito o tempo todo. Não é que seja impossível, mas vai demandar um gasto de energia muito maior, né? E assim, eu sei, depende de que opostos também, né? Não quero generalizar. Claro. Tem gente que consegue lidar com pessoas que têm esse desprendimento, né? De discordar. Tem mas é difícil para criar maior, filho. Né? Sim. Eu não tenho muito, não, entendeu? A gente aqui dá uma bela concordada até em time de futebol. Aqui a gente tem que concordar em time de futebol, religião é tudo igual, posição política igual. Posição política, então, se discordar, minha filha, aí já o casamento já tinha... O casamento já tinha subido pro telhado. E mudando agora para sonhos. Que sonhos você mais se orgulha de ter realizado? Ai... Eu não respondo essa pergunta. Sabe por que eu não respondo? Porque meus sonhos não acabaram. Então eu realizei, já não sonho mais, então tem outro. Já realizei outro, não sonho mais, vou sonhando. Acho que sonho serve para isso. Então já fiz muita coisa que hoje em dia é muito simples para mim. Realizei, sabe? E você já vai andando. Meu marido fala muito isso, né? Você nunca está satisfeito. Mas não dá, a gente vai, né, ficar satisfeita quando acabar as coisas e para mim não está acabando. Não, isso é bacana, né? Porque a gente sempre precisa ter algo que a gente queira. É meio que uma chama da vida, né? Assim, pra gente. Mas assim, sem parecer também que eu não curto o que eu conquistei, assim, que eu não curto os meus sonhos. Tem horas que eu. E aí é importante o outro. Tem horas que é importante que ele fale para mim, poxa, mas a gente acabou de fazer isso, vamos curtir isso. É importante ele realmente me chamar, porque senão eu entro nessa pilha de estar sempre querendo fazer alguma coisa e não é legal. Então, acho que esse é um ponto positivo que ele traz para a minha vida, muito importante, de valorizar aquilo que tem. Então, construiu e quando você vai aproveitar, de me permitir a não fazer, a curtir o que eu conquistei, né, alguma coisa, seja material, ou seja, né, questão profissional, enfim, não sei, alguma coisa pessoal, familiar, vamos curtir agora, depois a gente vê. Mas acho que é natural que a gente queira andar, é natural. Né, em tudo. Mas eu não tenho
eu tenho vários grandes sonhos. E assim, eu costumo, eles falam que é a frase que eu fico definindo, mas é verdade, que a vida não é feita de sonhos que se realizam, mas de realidades que a gente nem sonhou. Então a gente vai vivendo e as realidades vão acontecendo, né? E o que vem, então, pela frente aí para Raquel? Bom, como eu falei, eu não estou terminando, eu estou começando. Então, eu estou terminando uma graduação agora e pensando nessa parte profissional, nisso que eu te falei de aprender. Né? Esse perfil que a gente está falando é um perfil que eu abri para atender os alunos nesse tempo remoto. Legal, né? legal, Para que eles tivessem alguma informação positiva, né? Porque eu tinha alguns alunos da rede pública que não estavam ainda dentro de uma estrutura. A rede pública demorou muito para se estruturar, para atender esses alunos, então eu achei que a rede social podia chegar e chegou. Então, um acesso bacana, né? Bacana, bacana. Isso. Eles não gostam de postar, não. Eu já fiz um trabalho com eles, estrago o feed deles. Mas eles gostam de curtir, de ver. É verdade. Tem agora é isso, gente. Tem que ter um feed organizado. Eu também Exatamente. Faço isso. E aí a gente está discutindo questões do Enem, né? Questões do vestibular, de química ambiental, de química do cotidiano, alguma informação positiva para trazer para o aluno um significado do que ele aprende, né? Então, é um perfil química fundamental com essa intenção de trazer que é fundamental na sua vida, que é básico, mínimo. Então, não é um perfil de dar aula, tem vários perfis que fazem matéria, que postam matéria, que são muito legais, que eu indico, que curtam, que sigam, mas é um perfil que você, por exemplo, esteja passando, que mesmo que você não seja um aluno propriamente, e que você, poxa, esse assunto é legal, isso eu me interesso, né? Isso é importante, né, para a minha vida. Então, informações positivas de ciências, de química para eles. Então, esse agora é o foco desse perfil. Muito bom, porque isso você trouxe uma forma criativa de poder ajudar e estar mais perto deles, né? Uma coisa que a gente está tendo essa dificuldade, especialmente agora na pandemia, né? Mas foi uma ótima ideia mesmo, uma inovação, né? Muito bom. Não, na verdade, eu abri um perfil em 2018, um outro perfil com uma amiga. Mas depois teve uma mudança no trabalho e eu não consegui acompanhar. E aí falei, não, vai, porque aí não tinha sentido eu ficar no perfil só segurando ali a questão da postagem, ela estava administrando tudo, então era dela. E aí agora, com essa necessidade de aula remota, eu voltei no perfil, então estou feliz com estar caminhando devagarzinho, os seguidores para mim, assim, como eu não ganho dinheiro com isso, né, a gente não ganha dinheiro com o perfil, os seguidores, assim, é mais gente ouvindo coisas, a mensagem que a gente quer passar. Interessadas naquilo, né? São pessoas interessadas. Isso que é mais importante. Vai começar vou começar um assunto agora, estou começando no presencial e vou passar depois para o perfil sobre a Agenda 2030, que é um assunto que eles não têm conhecimento, mesmo os alunos da escola particular, que têm privilégio, eu descobri que eles não sabem o que é. Eu já vi essa figura em algum lugar, mas não sabem o que é, né? Não tem a noção do quanto é importante, do peso dessa fala da ONU, né, nesses objetivos do desenvolvimento sustentável. Não tem noção, por exemplo, do quanto isso é importante na economia, né? Então, olham, por exemplo, muitas vezes a palavra sustentabilidade só pelo foco do ambiente, e ela tem 3 vertentes, a social, a econômica, e são alunos que hoje têm 16 anos, 17, 18, que daqui a 10 anos, quando chegar no final desse apanhado de 2030, vão estar no auge da vida produtiva, no auge, né, do mercado de trabalho, né, saindo da universidade e saem do ensino médio sem essa noção. Por isso que eu te falei, às vezes o ensino médio não sabe o que está fazendo com esse aluno. Né? Então, estou começando essa discussão com alguns alunos, né, para eles se situarem e terem um diferencial quando não forem mais meus alunos. Né? Então, é o que a gente pode deixar para uma sociedade melhor, porque daqui a 10 anos eu também ainda estou nesse mercado de trabalho, pela aposentadoria ainda vou estar trabalhando. Então, eu quero uma sociedade, pelo menos, que eu tenha, né, condições de estar produzindo de maneira saudável, né? Então, é importante para a gente construir essa sociedade. É a nossa contribuição, né? Também como responsabilidade social, né? Como cidadão. Isso aí. Muito bom. Você me lembrou uma pergunta que eu deixei passar, que eu esqueci, que é como é trabalhar com adolescentes, né? É bom, mas vem cheio de vícios, né?
assim, deles também, entendeu? Eles têm muitos preconceitos em relação essa relação professor e aluno. E é uma relação muito tênue, né? De você não passar as linhas da Como é ganhar a intimidade. confiança deles? Como é que é isso? Exatamente, isso que eu ia falar agora. É você ganhar a confiança, mas entender que a intimidade é outra questão, né? Então, eles têm muito essas relações muito intensas entre eles, né? Ou eles são os melhores amigos, ou os inimigos mortais uns dos outros. Então, às vezes, o professor também ou é seu melhor amigo, ou ele não quer ouvir. Já né? cancela, então, né? Tá nessa cultura do cancelamento, né? Exatamente. Então, você construir que o momento é o momento da escola, né? Por isso, os posicionamentos têm que existir, eu acho que os professores têm que existir. Então, nesse tempo remoto, esse que eu falei. Nós não podemos invadir também a casa dele, entendeu? Ele tem um Respeitar momento também o dele. espaço, né? É importante, né? Então, por exemplo, eu não posto coisas da matéria no final de semana. Porque se eu faço uma proposta do aluno me seguir na rede social, no final de semana ele está descansando. Entendeu? No final de semana ele quer saber da fofoca das últimas novidades lá da vida dele, não de química. Então, a professora está aparecendo no feed, é chato. Isso, entendeu? Então, esse limite é verdade, né? Então, É bacana ter esse olhar, né? É uma empatia, né? Você se colocar no lugar do aluno também. Uhum. Os trabalhos são orientados. Olha, vai lá, a gente está falando sobre química da combustão, porque tem o formulário, que tem o trabalho que a gente está fazendo aqui. Se não quiser me seguir, legal, não siga. Né? A Alexia fala uma coisa que é engraçada, não vai ficar pedindo biscoito, né? Fica pedindo, me segue, me segue, me segue. De vez em quando eu peço, gente. Mas você tá diferente, tá no outro trabalho. Mas assim, como eu quero que o aluno... Tem essa relação, né? Como eu quero que o aluno entenda que aquilo é importante, ele tem que seguir se ele quiser. Né? Porque senão você invade a privacidade, invade a casa dele. Né? E não é sempre que a gente quer ouvir aquela mensagem. Então, por isso que eu te falei do professor sair da ilha. O professor entender que ele não é o centro da atenção. Né? Que é um conjunto, que é todo aquele trabalho. Raquel, já amei nosso papo aqui, já aprendemos um monte, a gente falou de diferenças do ensino privado, do ensino público, a gente falou da sua trajetória até chegar como professora de química, né? A gente soube um pouquinho mais de você aí, da questão de como é que você era criança, de como é que... Eu agradeço demais a sua generosidade e o seu tempo aqui. E aí eu queria te perguntar agora para você deixar, na verdade, uma mensagem para as pessoas que estão aqui com a gente, nossa família, né? Boa parte aqui, nossa família. E para as pessoas que vão assistir depois a gente. Que mensagem que você dá aí para a gente? Eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança nos tempos de hoje, né? Esperança no ser humano, né? De paciência, de tolerância, de resiliência, de espera, né, no tempo do outro. Tá tudo muito difícil, tá tudo muito complicado, mas se a gente fragmentar, está falando da família, né, é o que a gente tem aqui, se a gente não tiver isso, essa consciência das nossas origens, né, da nossa classe, de por que a gente está aqui, a gente não vai olhar para quem a gente tem que olhar no sentido de ajuda. Né? E aí, quando eu falo família, eu não falo só família de sangue, falo quem está do seu lado, quem está nessa jornada, né? Um próximo, é o próximo, né? É o que a gente busca mesmo desse próximo, né? Desse olhar para o próximo. Né? Com paciência, e é isso, né, Raquel? Em momentos de crise, a gente precisa ainda mais da empatia, da compaixão, da tolerância, né? Da colaboração. E a gente olhar para quem está perto da gente, porque assim, nesse momento está tendo muito sofrimento, né? Muita gente perdendo vidas, perdendo renda. Então, assim, a situação, esse impacto a gente vai ver ainda há muito tempo. E a gente nem consegue alcançar o tanto que vai impactar a gente essa pandemia, né? Então... a empatia é algo muito difícil, né? Porque muitas vezes a empatia é a gente se retirar, entender o momento do outro, né? Acho que é isso, é tentar olhar com o olhar do outro, né? É isso, é ver a necessidade de quem está perto ali, do nosso alcance, o que a gente pode ajudar, né? Muito bom. E juntos, né? Juntos somos muito melhores do que
sozinhos. Isso é muito importante. Agradeço demais, demais, demais. Muito Eu que agradeço. obrigada. Foi ótimo, uma honra. Queria mandar um beijo para a nossa família linda aqui, que está aqui. Tia Norma, Beijo. minha mãe. O Cláudio, chegou aqui também. Obrigada. Gente, beijo, beijo, beijo. E Raquel, muito obrigada. Nada, eu que agradeço demais a oportunidade e a honra de estar aqui nessa energia boa que você passa. Sua linda. Você beijo. Me inspira muito também. Gente, para, ó, nem pedi biscoito. Agora usa essa, a Alexa usa direto. Fica pedindo biscoito. Dá um beijo na família linda aí. Pode deixar, estão assistindo. Um beijo para vocês todos. Beijo. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.